Olá, meus amigos e minhas amigas do curso de Teologia para Leigos e Leigas, Paz e Bem. Então, estamos aqui mais um encontro, mais um vídeo, mais uma aula sobre sacramentos. Nós estamos estudando a teologia sistemática. Então a gente vai conversando de todos os assuntos, né? De eclesiologia, que nós estava passando por sacramentos, e agora o próximo encontro vai ser Mariologia, estudar sobre Maria, o mistério de Maria na Sagrada Escritura. Então o encontro de hoje, a gente vai aprofundar sobre os sacramentos, que a gente já conversou que os sacramentos da Igreja Católica são 7. Mas o que significa a palavra sacramento mesmo? A palavra sacramento significa sinal. Como é 7, se diz sinais de um Deus invisível. Um sinal visível de um Deus invisível. Então, todo o sacramento da Igreja Católica, que começa pelo batismo, depois vem a primeira comunhão, que é a Eucaristia, depois a crisma, depois a confissão, depois ordem, que é o padre, né? A unção dos enfermos e o matrimônio. São 7. São todos sinais, né? O que é sinais? O que é um sinal? Por exemplo, você vai indo pela rua e você encontra um amigo ou uma amiga. E aquele amigo passa e nem olha do seu lado. Você fica pensando, o que será que aconteceu? Será que ele está com raiva? Será que aconteceu alguma coisa? Será que ele não me viu? Fica várias perguntas na sua cabeça. Mas quando ele passa e diz, bom dia, boa tarde, tudo bem, dá com a mão, você já acabou o problema, né? Ele me viu, está tudo certinho. Então são sinais. Então o sacramento é sinal entre nós e Deus, Deus e nós. Então hoje vamos aprofundar um pouquinho sobre a Eucaristia. Todo sacramento, por exemplo, o batismo é uma vez só, né? Agora, a crisma é uma vez só. Matrimônio, dependendo, pode ser mais vezes, porque se a esposa morre, o marido morre, pode ser mais vezes. A unção dos enfermos também pode ser mais vezes, não tem problema nenhum. E a penitência também é sempre, né? Mas tem sacramento que é único, né? Que é o caso da ordem e do batismo e da crisma. São únicos, né? Uma vez só. Não tem mais revogação, não tem jeito de batizar 2 vezes. Ah, mas tem gente que batiza na Igreja Católica, depois vai batizar lá na Igreja Evangélica. Tudo bem, mas não está certo. O batismo é uma vez só. Bom, sacramentos é os sacramentos da vida e a vida nos sacramentos. Então vamos fazer uma pequena comparação e nós já procuramos aprofundar um pouquinho a Eucaristia. Por exemplo, o nascimento. Nasce uma criança, tem que cuidar, trocar a fralda, dar comida, dar vacina. É o início da vida natural da gente. E o batismo é o início na nossa vida cristã. Batizar para entrar na comunidade, participar dos filhos e filhas de Deus. Então, aí está ligado, é o batismo com a vida. Mas a gente vai crescendo e precisa sempre de alimentação, precisa de cuidado, precisa de água, precisa de estudar. Todo esse cuidado de alimentação é na vida natural. Também nós temos que alimentar o nosso espírito, alimentar a nossa vida espiritual. Então vem a Eucaristia, que é a palavra eucaristia. Você tira o eu e tira a tia, fica caris. A palavra caris, do grego, significa graça. Uma graça que não existe outra igual, que é a graça de Deus. Que a vida é difícil para todos nós. Mas, meu irmão, quando você tem Deus, quando eu tenho Deus, como nós temos Deus, a vida fica mais fácil. Porque Deus nos indica o caminho que nós devemos seguir. Então é o caminho de Jesus. Então,
Essa é a importância, então, da nossa alimentação, alimentar o nosso espírito. Então, vida, alimentação e Eucaristia. Depois vai crescendo a criança, terá 13, 14 anos, está meio em dúvida, não sabe o que vai fazer, mas daí eu quero continuar sendo cristão. Então eu vou confirmar, que chama-se a crisma, ou confirmação sobre o sacramento. Esses 3 sacramentos é o sacramento da iniciação cristã. Depois você cresce, você escolhe um casamento ou você escolhe uma vida religiosa. Se você escolhe o casamento, veio o matrimônio, que é a bênção de Deus. Quem faz esse casamento, quem faz esse sacramento é o marido, a mulher e o marido. O padre e a igreja é apenas um representante. É um apelo, um testemunho. É você que faz, marido e mulher. Não, mas eu não quero casar, eu quero viver uma vida religiosa para sempre. Então você vai ser padre, ou você vai ser um diácono permanente, ou você vai também ser uma freira ou um irmão, dedicar a vida toda para a igreja. Aí no caso do padre, recebe a ordem, que é um sacramento. No caso da irmã, recebe um voto, né? Que não é sacramento. O sacramento é só a ordem. Muito bem. Aí o tempo vai passando, né? A gente também faz, a gente nunca é direito na vida, a gente faz os nossos pecados, né? Então a gente vai fazer a confissão, que é chamado penitência, né? Penitência de pedir perdão. Ah, mas um homem joelhar no pé do outro? Não, não tem problema nenhum. Quantas vezes eu pedi perdão para o meu pai, quantas vezes pedi perdão para o meu irmão, pedi perdão para os amigos de trabalho. É homem igual a eu. Mas eu ia lá e pedia perdão. Isso é sacrifício, isso é confissão. Depois, o tempo vai passando, a gente vai ficando mais idoso, ou mesmo às vezes jovem, aparece a doença. Quando vem a doença, chame-se o ministro da igreja, chame o sacerdote para a unção dos enfermos. Receber o óleo santo da igreja. Tá na Bíblia isso aí, né? A palavra sacramento, ela não aparece na Bíblia, como escrito termo sacramento. Não, mas está de ponta a ponta da Bíblia, fala de sacramento, que é um sinal. Então são 7 aí, ó. O batismo, a Eucaristia, a confirmação, a ordem, o casamento, né? O casamento, a unção dos enfermos. Quer dizer, tudo isso faz parte, então, da nossa, vamos dizer assim, a Eucaristia, a penitência, a ordem, tudo faz parte dos sacramentos. Então, repetindo, né? Então, para não esquecer, ó, comunhão, ou melhor, batismo, depois Eucaristia, depois confirmação, depois a ordem, né, que é o sacramento da ordem, o matrimônio, depois a unção dos enfermos, né, e a penitência. Tudo isso faz parte, então, do nosso dia a dia de cristão. Agora, hoje, nós queremos aprofundar um pouquinho mais, para a gente conversar um pouquinho mais, então, sobre a Eucaristia. Jesus Cristo e a Eucaristia, queremos conversar. A missão, a partir dos mandamentos de Jesus, fazer isso em memória de mim. O que significa na sociedade de hoje fazer isso em memória de mim? Como podemos vivenciar na nossa vida de dia a dia o gesto eucarístico de partilha, obratividade, gratuidade, para construir uma sociedade mais fraterna? Então, veja bem, a Eucaristia, ela é missão. Olha lá. Eucaristia é igreja, então a missão como tarefa eclesial a serviço da comunhão. Então a igreja é uma missão. A Eucaristia é mistério pascal, né?
a missão sustentada pela a espiritualidade eucarística. Olha a importância aí. A Eucaristia é vida dos pobres e excluídos. Jesus não esqueceu dos pobres e nem dos excluídos. Ele passou por essa vida fazendo bem, curando os doentes, partilhando o pão com os pobres e vivendo no meio deles. Vivendo no meio dele. Nasceu pobre, viveu pobre e morreu numa cruz. Morreu não, foi assassinado. Mas por que ele foi assassinado numa cruz? Porque ele não fez aquilo que os poderosos da época queriam que fizesse. Ele foi para o lado da contramão da sociedade. Ele foi ajudar os lascados da vida. Ele foi ajudar os marginalizados da vida. Aí você fala, mas lá tem muito que optou desse jeito, é vagabundo e tal. Tem mesmo, tá certo, tudo isso é verdade. Mas Jesus não perguntou. Você é drogado? Você abandonou seu pai com sua mãe, foi andar para a rua? Você não estudou? Você não trabalhou? Não, ele só apenas partilhou o pão. E ele era cheio de compaixão. O texto que fala aqui sobre Jesus e a Eucaristia, missão vista a partir dos mandamentos de Jesus, o que Jesus ensinou? Se você pega lá, meu irmão, minha irmã, o Evangelho segundo Marcos, anota aí, Evangelho segundo Marcos, capítulo 6, do 30 ao 44. Leia lá esse Evangelho, ele diz assim, Jesus enviou os seus discípulos 2 a 2 para evangelizar. Quando os discípulos voltaram, começaram a contar de todas as alegrias que eles tiveram em curar os doentes, ressuscitar os mortos, dar vista para o cego, fazer os coxos andar, tudo as maravilhas que ele fez. Quando estavam contando tudo isso, mas tinha tanta gente entrando e saindo que eles não tinham nem tempo para comer. Jesus disse, vamos para outro lago da margem. Ele estava na beira do mar da Galileia. Só vocês olharem na Bíblia aí o mapa, né? O mar da Galileia, ele tem 8 quilômetros de largura por 16 de comprimento. Pegaram a barca e saíram remando. E diz o texto que todo o povão viu eles partirem. Eles quem? Jesus e os discípulos. E diz que eles saíram correndo a pé e gritando, Jesus, tenha compaixão de nós, Jesus no barco. E quando eles chegaram quando os discípulos, Jesus chegou do outro lado do barco, Jesus viu uma grande multidão. Diz o texto, né? Ele desembarcou e viu aquela grande multidão, o pessoal querendo os ensinamentos. E diz que ele teve compaixão, porque ele estava como ovelha sem pastor. Pessoal, o que é a palavra compaixão? É ter dó, é ter sentimento, é olhar... Não, é muito mais do que isso. Ter dó é assim, eu estou passando com o carro, eu vejo você no meio daquele barro, daquela chuva, eu fico com dó de vocês, mas eu não quero parar, não quero me atrasar, não quero sujar meu carro, é dó, com certeza, fiquei com dó. Compaixão, eu paro o carro, abro a porta do carro, por favor, entra aí, estou com o pé sujo, não se preocupe, lava o carro e leva a pessoa até na casa. Então isso é compaixão. Compaixão é o bom samaritano. O sacerdote passou, viu o cara lá machucado, ai que dó, foi embora. O levita veio, que pena, foi embora. O samaritano chegou, desceu do cavalo, pegou o vinho, derramou nas feridas dele, colocou em cima do cavalo, levou até a hospedaria e passou a noite lá com ele. Isso é compaixão. Jesus teve compaixão porque estava como ovelha sem pastor e começou a ensinar muitas coisas para eles. Presta atenção agora, você que está acompanhando nosso vídeo aí. O que será que Jesus ensinava? Quando você lê o texto assim rapidamente, você não percebe. Mas quando você começa
ao olhar, admirar o texto, contemplar o texto, aparece aqui 5 ensinamentos. Vamos lá? O que é a Eucaristia, então? Os discípulos disseram para Jesus assim: Jesus, manda esse povo embora, porque eles não têm aqui nada para comer. O que Jesus falou? Vocês é que têm que dar de comer. Está lá no texto. Quando Jesus diz vocês é que têm que dar de comer, o que ele está ensinando? Anota aí, responsabilidade. Não vamos mandar esse povo embora com fome, não. Nós vamos ter que dar de comer para eles. Aí a primeira coisa, responsabilidade. Os discípulos caíram fora. Mas aonde vamos roubar comida para 5.000 pessoas? Se nós não temos dinheiro. Aí Jesus disse assim, não. Vai lá e vê se eles têm alguma coisa. O que é mandar olhar? Ver alguma coisa significa o quê? Olhar a realidade. Primeiro, Jesus ensinou responsabilidade. Olha a realidade. E eles foram. Diz que tinha 5 pães e 2 peixes. Aí o terceiro ensinamento, Jesus diz, manda o pessoal sentar na grama em grupos. Grupo, ninguém faz nada sozinho. As paróquias têm grupos, a diocese tem as paróquias, a paróquia tem as comunidades têm grupo, ninguém faz nada sozinho, nem no governo, nem na nossa casa, nem em lugar nenhum. Vamos organizar em grupos. Terceiro ensinamento. Quarto ensinamento, rezou, abençoou o pão e deu para os discípulos partilhar. Quarto ensinamento, rezar, partilhar, serviço de Eucaristia, partilhar. Quinto ensinamento, ajuntou tudo o que sobrou e encheu 12 cestos. Vamos recapitular, pessoal? Leia lá o texto depois. Você tem que dar de comer, responsabilidade. Nós não temos dinheiro. Vai ver se tem alguma coisa, vai olhar a realidade. Terceiro, partilhar o pão. Ou melhor, terceiro, organizar grupos. Quarto, partilhar o pão. Quinto, não jogar nada fora. Isso é a Eucaristia. Então Jesus ensinando tudo o que eles deviam fazer. É isso que nós devemos fazer. A Eucaristia é a missão eclesial da igreja. A igreja é para fazer isso também. A Eucaristia é a vida dos pobres excluídos, nós já falamos. Eucaristia, cidadania. Orientar cada um dentro da sua cidadania. Falar das coisas boas de Deus, né? E Eucaristia é a ecologia. Quer dizer, receber a Eucaristia, cuidar de tudo o que Deus está fazendo por nós. Cuidar das coisas boas de Deus, que é a terra, que é a água, que é as árvores, não poluir nada, separar o lixo seco, vai para o lado, orgânico vai para o outro. Quer dizer, não jogar lixo no rio, não jogar lixo no chão. Tudo isso aí é a Eucaristia. E o batismo, pessoal? Aí tem o batismo de crianças, batiza com água. Tem o batismo de imersão, que é para ingressar na igreja. Ah, mas quando a criança nasce morto ou morre sem batizar, tem duas coisas aí. Se o pai com a mãe tem intenção de batizar, já está batizado por intenção. Se morreu, nasceu morto, Deus é cheio de compaixão. Não vai ter problema nenhum. E daí depois tem também o batismo de sangue. O que é isso? São aqueles e aquelas que estão trabalhando no projeto de Deus, fazendo aquilo que Jesus fez, passando pela terra fazendo bem. Mas por algum motivo ele não conhece a igreja, não conheceu a igreja. Ele não foi batizado e ele foi assassinado. Mataram ele porque estava fazendo bem, ele ou ela. Vai para o céu a mesma coisa, que é o batismo de sangue. Então, meus irmãos e minhas irmãs, falava antigamente sobre o limbo. Acho que você já viu falar isso. Criança que não foi batizada e morreu vai para o limbo. O limbo foi uma teologia colocada no passado que já não existe mais. O Bento XVI, nosso Papa Bento emérito, né, o Papa Bento XVI,
no dia 4 de outubro de 2006, ele aboliu o limbo, dizendo que o limbo era apenas uma tese teológica, que isso não existe mais. Mas o limbo chama na oração do creio, Jesus desceu à mansão dos mortos, né? E ressuscitou no terceiro dia. Então, quando ele desceu na mansão dos mortos, ali é o limbo. O limbo significa inferno. Só para mudar o nome, é inferno. Agora, vocês acreditam que uma criança que não teve a oportunidade de batizar vai para o inferno só por causa disso? Não. Deus é cheio de misericórdia. Não vai para o inferno. Então, aqui nós estamos falando, então, a grande importância dos sacramentos. Os sacramentos da vida e a vida no sacramento. Eu queria dar um testemunho meu aqui agora. O que é o sacramento da vida? Qualquer uma coisa que quando você olha para aquele objeto e ele chama a sua atenção, ali está o sacramento, né? Por exemplo, o Leonardo Boff, aqui no livro dele, ele conta uma historinha assim, que quando ele estava estudando lá na Alemanha, dia de frio, garoa, e ele estudando, tinha muita saudade do pai com a mãe. Mas ele tinha levado para lá um cinzeiro, que o pai dele usava, que ele fumava o charuto e deixava ali o toco de cigarro com cinza daquele cinzeiro. E quando ele chegava em casa, todos os dias ele olhava aquele cinzeiro e ele lembrava do pai dele. Então ele levou aquele cinzeiro lá para a Europa como lembrança. Quando ele sentia muita saudade do pai dele, olhava no cinzeiro e lembrava do pai dele. Tinha uma caneca que criou todos os irmãos, tomando café, tomando água, tomando leite. A caneca, olhando-se por fora, era apenas uma caneca. Mas quando você olhava dentro da caneca, você via que ela estava já desgastada pelo passar do tempo. Mas a caneca estava ali. E a caneca deu de beber para todos os irmãos, para o pai e com a mãe. Quando ele olhava a caneca, ele lembrava da sua família, dos seus irmãos. Sacramento. Sacramento é a lembrança, uma coisa que chama a tua atenção. Meu pai, sempre ele usou chapéu. Quando eu chegava em casa, olhava na sala, a gente morava na roça, tudo simples, né? A mesa era feita com tábua, o chão era chão batido, não tinha cimento, não existia nada disso. E a mesa, meu pai colocava o chapéu, tanto o chapéu de palha, como aquele outro de pano, de tipo lã, né? Que eu usava. E eu olhava aquele chapéu, eu estava ali enxergando meu pai. Então, quer dizer, o meu pai era representado pelo chapéu, sacramento. Então, na época que foi montado aqui na igreja o sétimo sacramento, tinha 1000. Mas a igreja colocou os sacramentos da vida, que eu já coloquei para vocês, né? Que são batismo, eucaristia, a unção, aliás, a confirmação, são 3, né? O 4, a ordem, o 5, o casamento, né? A unção dos enfermos, né? E a penitência. Tudo isso aí são os sacramentos da vida e a vida dos sacramentos. Bom, nós já estamos encerrando por aqui hoje. Eu acho que não tem mais nada para nós falar sobre esse assunto, né? Só você ler os textos lá. E você vê que a Eucaristia, ela é a memória da Páscoa de Jesus, isto é, da salvação realizada, da vida, da morte e da ressurreição. Então manda esses vídeos para os seus amigos e amigas e peça para eles se inscrever no nosso canal. Quanto mais gente se inscrever no nosso canal, mais gente vai ser evangelizado e mais gente vai evangelizar. Então vamos ficando por aqui hoje e que o Senhor sempre nos abençoe e sempre nos guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o próximo encontro, se Deus quiser.